Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área, e temos alguns assuntos para conversar, assuntos importantes, meus amigos e minhas amigas. Então, vamos colocar aqui inicialmente quais serão os temas desse vídeo, que tem duração mais ou menos de 10 minutinhos para vocês. Falaremos sobre a questão, do Léo Pereira, novamente, tem um comentarista de futebol que criticou bastante o jogador. Então a gente vai comentar sobre isso, sobre a questão do Léo Pereira, como anda novamente. Falaremos sobre a questão do Vidal, Saiu uma informação que o Vidal poderia vir ao Flamengo lá na Europa. Vamos comentar isso, se é fake news ou não. É importante a gente sempre colocar isso aqui para vocês. Uma outra situação que falaremos sobre a questão da licitação do Maracanã, o Vasco com interesse de se juntar a Flamengo e Fluminense, se há possibilidade disso acontecer, Então, tem muito assunto bom para comentarmos, também sobre o palco da Libertadores, da final da Libertadores já definido, ok? E um problema aí de última hora, a questão do Gerson, O Gerson já está fora do jogo contra o Volta Redonda. Será que ele jogará contra a LDU? Então você que está chegando a primeira vez no canal Deco SRN, se inscreva, deixe seu like, compartilha com os amigos, aciona o sininho de notificação. Olha só, tem um telefone na descrição dos nossos vídeos que você, se cadastrando aí via WhatsApp, mandando seu nome, DDD e telefone, você pode receber todos os links rapidamente. Quando subo o vídeo, aí automaticamente você já terá o vídeo na sua mão para que você possa assistir logo, tá? E aí já saber da notícia, The Flash. Entendeu, nação? Então vamos começar aí falando sobre essa questão rapidinha, do Léo Pereira, porque já tá ficando cansativo, mas a gente precisa falar porque o que parece, gente? Parece que há uma pressão até mesmo do seu empresário para que ele não continue no Flamengo, Uma insatisfação danada com o Flamengo porque o jogador não joga. Mas aí a culpa é de quem é? A culpa é do próprio jogador, que não mostra vontade nos treinamentos, que não apresenta nada de diferente. E com isso, o Flamengo é a maior vítima desse caso. Por quê? Paga caro para um jogador como o Léo Pereira, mais de 6 milhões e meio de euros, junto ao Atlético Paranaense, ainda está pagando parcelas do passe do jogador nesse ano, um prejuízo danado. Ele praticamente não joga devido à deficiência técnica, ou enfim, falta de adaptação ao futebol carioca, ao Rio de Janeiro, mas parece que não está não adaptado ao Rio de Janeiro, depois do que saiu, do vídeo que saiu, da foto que saiu. Enfim, o que interessa agora é que o Flamengo consiga vendê-lo. Só que um comentarista, o Paulo Nunes, criticou muito bem o jogador, que ele deveria pedir desculpas ao grupo, aos jogadores, à própria torcida, gente. Porque ele trabalha com a imagem. E a imagem dele está vinculada a quem, nação rubro-negra? Está vinculada ao Flamengo. Então isso é uma coisa péssima. Por isso que eu sou favorável a acabar acontecendo o quê? Uma multa forte, cortando parte dessa questão do direito de imagem do jogador. Porque se ele ganha, a maior parte do salário dele é com a questão do direito de imagem, corta lá uma boa parte se o cara fizer isso novamente. Ah, porque ele está no momento dele de lazer, cara, não interessa, ele veste a camisa do Flamengo, o cara é associado logo ao Flamengo. As críticas vêm em cima do Flamengo também. Não dá para passar pano para isso, gente. Ah, porque tá de folga. Como eu falei, tudo bem, o Gabigol estava de folga, o Hugo estava de folga, beleza, mas estão errados também. Não podem se expor dessa maneira. No momento ainda danado de pandemia, faça em casa uma festa. Caso queira, com poucas pessoas, sem o aglomeramento, de maneira correta. Entendeu? Mas agora o Léo Pereira ainda passou dos limites, que além dele ter ido para esse tipo de festa, faltou o treinamento e veio com uma desculpa esfarrapada. Isso não pode acontecer.
Então a diretoria do Flamengo multou o jogador e depois de multar o jogador tirou da lista dos relacionados. Eu espero que o Flamengo consiga, negociá-lo o mais rápido possível. Entendeu? E o Paulo Nunes foi cirúrgico nos comentários, trabalha com a imagem. A imagem dele está vinculada ao Flamengo. Não tem jeito, nação. Tá? Então agora esperar as cenas dos próximos capítulos, só que a única certeza que temos é que o Flamengo perderá dinheiro com essa negociação. O cara desvalorizou demais. Demais. Deve estar aí os dirigentes do Atlético Paranaense, todos eles rindo à toa, né? Com sorrisinho, falando, olha só que bomba que a gente mandou pro Flamengo e tal. É isso que aconteceu, tá? Vamos falar rapidamente sobre essa questão aí do Vidal. Todo mundo falando, Deco, o Vidal, fui pesquisar. Saiu uma informação no jornal Esporte da Espanha que o Vidal havia recusado ir para o Olympique de Marseille, clube do Sampaoli, que foi seu treinador na seleção chilena, na Laú, acho que ele foi da Laú também, enfim. E aí ele não quer jogar a Ligue 1, né, que é essa liga francesa, tá? Então aí já colocaram o Vidal como um provável, né, reforço do Flamengo. Nação, não há nada com o Vidal. Nada com o Vidal nesse momento. Né? Voltaremos a falar agora o que eu falei ontem. O Flamengo, primeiro, irá resolver seus problemas internos. Quais seriam esses problemas internos? Seria a renovação de contrato do Gerson, a renovação de contrato do Arrascaeta, a questão de você ter os 90 milhões de reais nesse mês de junho e julho, porque o Flamengo precisa pagar parcelas como a do Gabigol, como até do próprio Gerson, a Fiorentina. Então o Flamengo ainda tem algumas coisas, algumas obrigações antes de contratações. E a questão do Vidal, o Vidal ganha muito, nação. E o Vidal já disse que nesse momento ele quer permanecer ainda na Europa, né? Mas está havendo algum problema lá com o Antônio Conte na Internazionale de Milão. E aí, provavelmente eles correrão atrás de um outro clube, né, no futebol europeu. Tá? Então, só para deixar bem claro, essa postagem saiu nesse jornal Esporte da Espanha. Nós fui buscar informações, a pessoa me falou, Deco, como eu te falei, problemas internos sendo resolvidos primeiramente. Depois, aí sim, a gente parte para contratações, mas não acredito que neste momento façamos grandes contratações. O negócio da pandemia tem que melhorar um pouco mais, o Flamengo está conquistando novos parceiros, como é o caso do Mercado Livre, que ontem botou vários outdoors, né, na cidade do Rio de Janeiro, muito bacana, né, muito bacana, orgulho disso, né, botando, né, fazendo algumas situações com o Diego Alves, com o Gabigol e com o Bruno Henrique, muito legal. Então o Flamengo está voltando a melhorar, né, com essa questão dos patrocínios, enfim, e esperamos que o mais rápido possível o Flamengo tenha dinheiro para fazer novas grandes contratações. Mas pelas palavras dessa minha fonte, o que acaba acontecendo é que muito dificilmente o Flamengo fará grandes contratações, né, neste ano de 2021, assim mesmo que consiga os 90 milhões, que resolva essas outras partes, que venham mais patrocínios, mas o Flamengo irá reforçar, mas com boas situações no mercado, né? Como seriam? No caso de um jogador que está insatisfeito na Europa, esse time que ele estiver, colocar no Flamengo como uma vitrine, né, fazendo com que o Flamengo pague apenas o salário e as luvas. É um exemplo como foi com o Bruno Viana. Ou o jogador tiver com o contrato acabando na Europa e queira voltar para o futebol brasileiro. É assim que serão os moldes de negociações do Flamengo. Tá? Até para o Flamengo trazer neste momento jogadores só pagando salário está meio complicado. O Flamengo está com a folha salarial inchada, tá? Só para passar isso aí para vocês, ok? Questão da licitação Flamengo-Fluminense. O Flamengo conseguiu, né, junto com o Fluminense, mais 6 meses, né? Mais 6 meses do Maracanã. Mas estão acelerando essa licitação, né, definitiva. Estão acelerando para o final do ano, quem sabe, fazerem. Não acho que você terá um tempo muito hábil para isso. Acredito que no início de 2022, alguma coisa do gênero, a gente consiga, né, essa questão, né, de concorrer à licitação definitiva. 35 anos é o que o Flamengo quer. Tá? Mas o que acaba acontecendo? O Vasco queria entrar
Só que devido a problemas burocráticos, isso vai ficar inviável. Então a gente vai explicar aqui um pouquinho para vocês, tá? A parceria do Flamengo com o Fluminense já está solidificada na administração do complexo, tá? Que deve seguir unida para a futura licitação. Então Flamengo e Fluminense, para a licitação definitiva, deverão continuar. Por isso que eu falo para vocês, eu sou favorável a um estádio próprio. Por quê? Porque aí o Flamengo colocaria ele todo rubro-negro, da maneira que quer. Nesses moldes com o Fluminense, terá que alternar, tipo como é a parceria do Milan com a Internacional de Milão. Eu particularmente não gosto, entendeu? Eu não gosto. Sacou? Vai ter um vestiário com tudo do Flamengo, outro vestiário com tudo do Fluminense. Era para ter só do adversário, tudo branco, entendeu? Com fotos de jogadores mostrando a taça, quando os caras chegam para olhar e temerem. Isso acontece na Europa. Então eu sou favorável, tudo bem, o Maracanã é a casa do Flamengo, mas o Flamengo precisa da sua casa própria, só ele. Se a licitação fosse só o Flamengo, ok, eu acharia excepcional, mas não é o caso. A grande questão é essa, teremos o Fluminense juntos, porque a licitação obriga 2 clubes, né? Também interessado no estádio, o Vasco deve ser isolado pela dupla para a disputa. Inicialmente o Cruz Maltino era até bem visto como parceiro comercial, mas as questões burocráticas para os 3 grandes na administração, já totalmente dividida, além dos termos financeiros, fazem com que Fla-Flu se afastem do clube Cruz Maltino, tá? Então, porque Flamengo e Fluminense já geram um complexo através de uma sociedade de propósito específico, que é o SPE, tá? O rubro-negro detém o posto de CEO e o tricolor tem mais cadeiras numa espécie de conselho diretor, tá? Fora da pandemia, garante as partes, o estádio não gera prejuízo para nenhum dos 2 times, ainda que o Clube das Laranjeiras tenha dívidas antigas dos tempos de administração da Odebrecht em função do contrato deles. Olha aí, ó, tá vendo? Aí o problema é deles. Mas eu sou, assim, a favor do estádio próprio devido a essa questão da licitação ter que ter os 2 times dentro dessa licitação, tá? Avisar para vocês aqui rapidamente, nosso pré-jogo hoje, Flamengo e Volta Redonda, às 19h30, tá, nação? Não esqueçam disso, 19h30, canal Deca CRN. E quando acabar a partida, mais ou menos às 23 horas, faremos o nosso pós-jogo sensacional, tá? Não esqueçam. Para terminar nossa live, falar sobre a questão aí da final da Libertadores, né? O jogo será em Montevidéu, gente. Montevidéu, esperamos, quem sabe, que tenha torcida ainda, seria fantástico, tá? Então é isso, nação. Muito obrigado a todos vocês. Então conto com a presença de vocês às 19h30 no nosso pré-jogo, tá? Se inscrevam no canal, deixe seu like, não esqueçam de cadastrar o seu telefone, né? Via WhatsApp, tá? No telefone que tem na descrição, tá? Mandando seu nome também. Falou, nação? Então, muito obrigado, até mais tarde. Saudações rubro-negras, valeu, nação. Fui!